Olá a todos, faremos aqui a apresentação do artigo Circulação das plantas nos jardins, uma experiência didática na pós-graduação. O artigo foi escrito por professora doutora Marta Nokibara, a mestranda Sofia Silva Agostinho, o arquiteto mestre Daniel Candeloro Ferrari, o arquiteto Fernando Rafael Dainese e o engenheiro florestal Márcio Henrique Gomes dos Santos. O artigo tem como objetivo relatar a experiência didática e os produtos oriundos da disciplina optativa Circulação das Plantas nos Jardins, oferecida no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus na cidade de Bauru. A disciplina visa ilustrar a origem de determinadas plantas, como chegaram em nosso país e foram disseminadas nos parques, jardins e na arborização urbana de algumas capitais, bem como em cidades do interior paulista. A estrutura da apresentação seguirá a estrutura do artigo, ou seja, iniciaremos com uma introdução, depois os objetivos da disciplina e do trabalho a ser desenvolvido, a estrutura da disciplina, com o conteúdo teórico, as espécies a serem estudadas e a metodologia para a elaboração dos folders, depois os resultados, onde apresentaremos 3 folders, da palmeira imperial, do plátano e do ipê roxo, seguido das conclusões, agradecimentos e referências bibliográficas. Introdução. A disciplina Circulação das Plantas nos Jardins é oferecida como uma disciplina optativa no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAAC, Unesp, campus de Bauru, sob responsabilidade da professora doutora Marta Nokibara. A disciplina é um desdobramento dos resultados de pesquisa e outras orientações subsequentes conduzidas a partir da participação de uma equipe de professores da Unesp, campus de Bauru, no subtema 3, Saberes técnicos e teóricos na configuração e reconfiguração das cidades formadas com abertura de zonas pioneiras no oeste do estado de São Paulo. Esse subtema estava inserido no projeto temático Saberes eruditos e técnicos na configuração e reconfiguração do espaço urbano, estado de São Paulo, séculos 19 e 20, ocorrido no período de 2006 a 2011, sob a coordenação geral da professora doutora Maria Estela Martins Bresciani, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Na equipe de professores da Unesp, a investigação centrou-se no estudo de algumas cidades configuradas e reconfiguradas ao longo dos 4 ramais ferroviários, Ferrovias Araraquarense, Noroeste, Paulista e Sorocabana, que ensejaram a ocupação da porção oeste do estado de São Paulo, na região do Planalto Ocidental Paulista, mais conhecido como Oeste Paulista. O recorte temporal da pesquisa foi do final do século XIX até meados do século XX. O estudo pioneiro nessa região foi feito pelo geógrafo francês Pierre Montbéliard na década de 1940, que mencionou, em seu clássico livro Pioneiros e Fazendeiros no Estado de São Paulo, a dificuldade dos estudos sobre as cidades nessa região frente à escassez de documentação, incluindo plantas e mapas das cidades. Esse foi justamente o enfoque da equipe da Unesp Bauru, procurando dar continuidade à pesquisa de Montbéliard. O tema sobre praças e jardins enfrentou uma grande dificuldade logo no início da pesquisa. A escassez de documentação, mencionada por Montbéliard na década de 1940, continuava em 2006. Raríssimos foram os autores, plantas de projetos de praças e jardins encontrados, assim como a especificação de espécies. Foi necessária, assim, a definição de algumas estratégias visando conduzir a pesquisa. Primeiramente, quanto à área de estudo, o enfoque recaiu no levantamento e análise das praças e jardins inseridos na área do patrimônio original ou traçado urbano original das 29 cidades estudadas, criando, assim, um universo comparativo de análise. O grupo de bolsistas de iniciação científica envolvidos realizou levantamentos de campo, de fotografias de época, cartografias, atas da Câmara Municipal, plantas do traçado urbano original da cidade ou da delimitação da área do patrimônio doado,
visando reconstituir a localização e o desenho aproximado dessas praças e jardins. Mas 2 itens foram particularmente difíceis de encontrar informações: os profissionais envolvidos nesses projetos e as espécies vegetais utilizadas. Esses itens estimularam uma série de pesquisas pontuais que perduraram mesmo após a finalização do projeto temático, tendo investigações até os dias atuais. Quanto aos profissionais envolvidos, foram realizadas investigações sobre instituições de ensino e pesquisa, como o curso de engenheiros agrônomos da Escola Politécnica, que existiu de 1896 a 1911, e a Escola Técnica Agrícola Luiz de Queiroz, futura Exalc. O interesse em estudar essas 2 instituições recaía na hipótese de que alguns dos professores ou profissionais formados nessas instituições poderiam estar entre os autores ou colaboradores dessas praças e jardins. Nesse período, também foi iniciada a pesquisa sobre a firma Dierberger e Companhia, cuja documentação estava disponível, na época, no arquivo da família na Fazenda Citra, localizada na cidade de Limeira. A firma, fundada em 1893 na capital paulista pelo patriarca João Dierberger, era originalmente denominada Estabelecimento Floricultura e foi uma das mais importantes firmas de produção e comercialização de plantas no estado de São Paulo. A firma também publicou diversos catálogos de plantas, que igualmente já foram, em parte, objeto de estudo. Reinaldo Dierberger, um de seus filhos, foi autor de centenas de projetos de jardins na capital, no interior e em outros estados, que também vêm sendo objeto de estudos até os dias atuais. Em relação às espécies vegetais, a descoberta do material relativo ao Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes do Governo do Estado de São Paulo foi de crucial importância, pois trata-se de documentação manuscrita que descreve a solicitação de mudas ao Instituto Agronômico de Campinas, feita por solicitantes públicos e privados, com a descrição da cidade, data, quantidade e especificação de mudas, além da ferrovia por onde as mudas seriam encaminhadas. Esse extenso material foi sistematizado por diversos bolsistas e posteriormente alvo de análise detalhada no mestrado de Laís Bin Romero, que conseguiu aferir, entre outros, a rede de campos de cultura e ensaios do Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes em todo o estado de São Paulo. Outra instituição que participou na produção e distribuição de mudas do Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes foi o Horto Botânico de São Paulo, mais conhecido como Horto Botânico da Cantareira e atual Parque Estadual Alberto Lofraga. Infelizmente, não foi encontrada documentação relativa às cartas de solicitação de mudas desta instituição. Uma publicação de 1906 de seu fundador e diretor, o botânico sueco Albert Lofragan, relativa às espécies ensaiadas tanto no Horto Botânico como no Instituto Agronômico, procurou suprir essa lacuna. Outro material fundamental foi a tese de Eliane Guaraldo, relativa ao repertório vegetal utilizado na arborização urbana, incluindo a arborização viária e de parques e jardins na capital paulista, analisando o período de 1899 a 1927. Outro material igualmente importante foi o Guia Botânico da Praça da República e do Jardim da Luz, elaborado e lançado em 1919 pelo botânico suíço Alfred Usteri, professor de botânica do curso de engenheiros agrônomos da Escola Politécnica. As praças e jardins da capital paulista foram alvo de remodelações no início do século XX e um extenso programa de arborização viária foi implementado. Teria a capital influenciado no repertório vegetal e paisagístico do que foi utilizado nas cidades do Oeste Paulista? Por outro lado, teria São Paulo tido a influência da capital da Federação? Em meados do século XIX, o Rio de Janeiro teve a criação e remodelação de jardins pelo paisagista francês Auguste François-Marie Glasiou, que introduziu não só o jardim paisagístico francês, em voga na Paris da gestão do prefeito Eugène Haussmann, 1853-1870, como também inseriu novas plantas, exóticas e nativas, e toda sorte de ornamentação
principalmente da Fundição Valdosne, que contemporaneamente estava sendo fornecida a Paris. Essas plantas ou referências de jardins chegaram a São Paulo e ao interior? O relato desse conjunto de pesquisas foi necessário, pois elas definem o conteúdo da disciplina Circulação das Plantas nos Jardins e são fontes de consulta para o trabalho a ser desenvolvido na disciplina, onde cada aluno estuda uma determinada espécie, identificando o país de origem e sua difusão nos jardins e na arborização urbana das capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, bem como no interior paulista. Quanto ao conteúdo da disciplina Circulação das Plantas nos Jardins, a disciplina está estruturada em 3 partes. Inicia apresentando alguns dos primeiros viajantes naturalistas que vieram ao Brasil no início do século XIX para identificar nossa flora, como os naturalistas alemães Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, de 1817 a 1820. Na sequência, aborda uma segunda geração de naturalistas, botânicos e paisagistas que vieram e permaneceram no Brasil a partir de meados do século XIX, como Albert Lofragan, Hermann von Hering e Auguste François-Marie Glasiou. Esses fundaram hortos e trouxeram plantas e referências paisagísticas para nossos jardins. Posteriormente, é apresentada uma terceira geração de botânicos brasileiros formados no exterior ou autodidatas do início do século XX, que também se ocuparam em identificar e divulgar nossa flora, como Frederico Carlos Rene e Edmundo Navarro de Andrade. Também são apresentadas algumas instituições de ensino, pesquisa e firmas do período, bem como o repertório vegetal que foi ensaiado e distribuído, como foi o caso do Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes do Governo do Estado de São Paulo, já comentado. Dentre as firmas, analisa-se a atuação da firma Gerberger e Companhia. A parte 2 são os estudos de caso. A partir destas informações históricas, na segunda parte da disciplina, são apresentados estudos de caso, onde é discutida a inserção de algumas plantas representativas, identificando sua origem e sua utilização no país de origem, alguns dos primeiros registros no Brasil, sua aplicação nos jardins e na arborização urbana das capitais e também no interior do estado de São Paulo. Na parte 3 é a viagem de estudos, que é optativa e é realizada, quanto possível, a São Paulo ou ao Rio de Janeiro, visando aferir o conteúdo teórico e a complementação de imagens e informações sobre as espécies a serem estudadas pelos alunos. O Rio de Janeiro é particularmente especial por termos, ainda, jardins representativos do período colonial, imperial, república, bem como jardins modernos e contemporâneos. As espécies a serem estudadas pelos alunos são previamente selecionadas pela professora responsável pela disciplina. São selecionadas espécies que estiveram presentes nos jardins e hortos botânicos ou na arborização urbana viária utilizadas na Europa, demais continentes ou Brasil, em meados do século XIX, às primeiras décadas do século XX. Em 2018, foram estudadas a palmeira imperial, a erva mate, jaqueira, o baobá e o cipreste italiano. Em 2020, foram estudados o plátano, araucária, mangueira, alfeneiro do Japão, figueira asiática, quaresmeira, ipê amarelo, pau-brasil e a tipuana. Em 2023, foram estudados o gerivá, coqueiro, palmeira das Canárias ou palmeira fênix, magnólia, paineira, ipê roxo e o jacarandá mimoso. Em 2024, estão em estudo pau-brasil, café, cravo, canela, vitória régia e árvore do viajante. Os trabalhos são desenvolvidos em dupla ou individualmente. Geralmente, como são turmas interdisciplinares, procura-se associar formações distintas. Neste ano de 2024, por exemplo, metade da turma são de arquitetos e urbanistas e outra metade são biólogos. Assim, os trabalhos serão em dupla de áreas distintas,
visando enriquecer as informações oriundas das diferentes especialidades de formação. Metodologia para a elaboração dos folders e o estudo das espécies. Os folders seguem um padrão determinado a partir dos primeiros que foram elaborados em 2018, pois a intenção é futuramente poder reuni-los em uma publicação. São elaborados em formato A3, dobrado em 4 partes, impresso na frente e no verso. Trazem informações essenciais como o nome científico e popular da espécie a ser investigada, sua localização no mapa-mundi no país de origem, características botânicas e informações, quando encontradas, sobre o autor que descreveu inicialmente a espécie. A abordagem segue a trajetória da espécie desde o país de origem até as capitais do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, e o interior paulista. O conteúdo teórico da disciplina, somado ao conjunto de dados sistematizados nas pesquisas desenvolvidas, visa dar suporte para a estrutura do trabalho, que deve ser complementado com pesquisa bibliográfica em arquivos, livros, artigos e teses. A penúltima parte do folder é destinada, quando for o caso, a curiosidades, pois algumas espécies são representativas de hábitos, costumes e culturas diversas. A última parte do folder é destinada às referências bibliográficas das imagens e textos. Resultados. Serão aqui apresentados 3 folders sobre espécies com arcos temporais distintos. A primeira espécie é a palmeira imperial, Roistonia oleracea, palmeira exótica, símbolo do período imperial, doada ao imperador em 1809 e que será disseminada principalmente no período subsequente, a República. A segunda espécie é sobre o plátano, Platanus orientalis, espécie exótica e largamente utilizada na arborização dos bulevares parisienses na gestão do prefeito Eugene Haussmann, e presente massivamente nesta cidade até os dias atuais. Assim como todos os países tiveram o anseio de se espelhar na Paris de meados do século XIX, no Brasil, como veremos, não foi diferente. A terceira espécie é o ipê roxo, Androanthus ipintiginosus, espécie nativa, já referente a um período, primeiras décadas do século XX, onde se acentuou a valorização dos produtos nacionais, incluindo a vegetação. O folder da palmeira imperial foi elaborado em 2018 por Daniel Candeloro Ferrari. O folder inicia com a nomenclatura popular e científica, bem como características botânicas da espécie. Na sequência, apresenta sua inserção no país de origem, até as grandes capitais de estados no Brasil, e por fim, no interior paulista. A Roistonia oleracea é uma espécie exótica, originária da região das Antilhas, e transformou-se em uma espécie emblemática no Brasil por marcar a paisagem com seu imponente porte físico, que pode chegar a 50 metros. Os jardins históricos abordados no folder com a presença dessa palmeira foram o Jardim Botânico La Pamplemousse, nas Ilhas Maurício, o Jardim Botânico e o Passeio Público do Rio de Janeiro, a Praça Ramos de Azevedo, em São Paulo, e a Praça Carlos Gomes, em Campinas. No Jardim Botânico La Pamplemousse, nas Ilhas Maurício, ocorreu a aclimatação da espécie após sua primeira passagem pelo Jardim Botânico La Gabrielle, da Guiana Francesa. As sementes da palmeira vieram juntamente com outras especiarias que eram cobiçadas na época, como cravo e canela, e foram trazidas ao Rio de Janeiro pelo oficial português Luís de Breu em 1809, que as presenteou ao rei Dom João VI. A palmeira imperial recebeu esse nome por ser de exclusividade do rei, e, segundo referências, foi por ele plantada no Jardim Botânico. Recebeu o título de Palma Mater, porque todas as palmeiras no Brasil são descendentes dela. A principal aldeia do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com 740 metros de extensão, contém 137 palmeiras imperiais, todas descendentes da Palma Mater. Tem início no portão principal e se estende até a fachada da antiga Escola de Belas Artes, que foi reconstruída no local. Outro projeto onde constam palmeiras imperiais é o Passeio Público. Este foi o primeiro espaço livre público projetado para se integrar urbanisticamente à cidade,
e foi uma inovação ao destacar os atributos paisagísticos da Baía da Guanabara e contribuir para a identidade urbana carioca. O projeto foi idealizado por Mestre Valentim em 1783 e reformulado por Auguste-Marie François Glasiou em 1862. Em São Paulo, a Palmeira Imperial marcou sua presença na Praça Ramos de Azevedo, localizada no centro de São Paulo e contígua ao Teatro Municipal, inaugurado em 1911, projetado pelo escritório do engenheiro arquiteto Ramos de Azevedo. Originalmente conhecida como Esplanada do Teatro, a praça apresenta dois caminhos principais, que conformam um arco ao redor do teatro, realçando sua imponência. Ao longo desse arco foram plantadas palmeiras imperiais que, junto com o teatro, se tornaram um dos principais cartões postais da cidade na época. No interior paulista, na cidade de Campinas, a Praça Carlos Gomes, projetada por Ramos de Azevedo, também receberá palmeiras imperiais no mesmo ano do Teatro Municipal de São Paulo. O local começou a ser ajardinado em 1876, mas ficou abandonado por anos. Em 1911, o prefeito Heitor Penteado solicitou ao engenheiro Acrício Paes Cruz um projeto de ajardinamento. Acrício apresentou o projeto a Ramos de Azevedo, que o rejeitou, elaborando nova proposta com uma extensa aldeia de palmeiras imperiais perimetrais, muitas presentes até a atualidade. O largo foi inaugurado em 7 de setembro de 1913, com um lago artificial, uma ponte e um coreto. O coreto será um dos elementos característicos das praças e jardins no oeste paulista. O folder referente ao plátano foi elaborado em 2020 por Fernando Dainese e Márcio Gomes dos Santos. O folder inicia, tal qual o anterior, com a nomenclatura popular e científica, bem como características botânicas da espécie. Segundo Guaralto, a descoberta da existência ancestral do plátano na Europa conduz a questões de identidade cultural, identidade que talvez tenha levado a espécie a ser uma das principais escolhidas por Alphen para adornar os novos boulevards de Paris, desenhados no último terço do século XIX. De fato, o plátano foi, e ainda é, muito representativo nos boulevards de Paris e procurou-se aclimatá-lo em outras partes do globo, inclusive em São Paulo, na gestão do primeiro prefeito, Antônio da Silva Prado, no início do século XX. Em sua gestão, as árvores consideradas símbolos da modernidade, higiene e embelezamento foram extensamente empregadas juntamente aos serviços de alinhamento das vias. Na Praça da República, retratada no Guia Botânico da Praça da República e do Jardim da Luz, elaborado pelo botânico suíço Alfred Usteri, professor de botânica do curso de Engenheiros Agrônomos da Escola Politécnica, o plátano comparece em todo o seu perímetro e acentuando uma das entradas na diagonal. Ainda segundo Guaraldo, o plátano deixa de ser utilizado em 1911 por problemas fitossanitários, mas mesmo assim continua sendo distribuído pelo Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes para o interior do estado de São Paulo. Através da pesquisa de Romero, foram identificadas mais de 50 cidades que receberam o plátano no período de 1909 a 1912. Atualmente, alguns exemplares foram localizados nas cidades do interior paulista na arborização urbana viária, em cidades como Botucatu e Jaú. Mas é a cidade de Campos do Jordão, de clima mais ameno, que o plátano se faz mais presente. De acordo com Andrade, quase 60% das árvores no sistema viário dessa cidade são constituídas por plátanos. No item Curiosidades, duas informações chamam a atenção. No site Les Arbres, Paris Data, são encontradas as árvores cadastradas da cidade de Paris. De acordo com o levantamento arbóreo disponibilizado pela prefeitura, os plátanos correspondem a 20,81% de todas as árvores em logradouros públicos da cidade. Ao todo, são 42.568 plátanos. Outra curiosidade diz respeito à sua folha. O símbolo da bandeira do Canadá contém uma folha que se parece com o plátano, mas trata-se do gênero Acer. O folder do IP roxo foi elaborado em 2023 pela aluna Sofia Silva Agostinho, e assim como os demais, é constituído por seções para guiar a leitura em temáticas.
O ipê roxo é originalmente nativo do México até a Argentina, compreendendo também todo o território brasileiro. No Brasil, a espécie pertence aos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. O naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martus foi o primeiro a descrever a espécie, porém sem publicar sua identificação oficialmente. A primeira publicação oficial da espécie foi realizada em 1845, pelo botânico suíço Augustin Perret de Candolle. Na disciplina, no ano de 2023, foram selecionadas espécies que igualmente ocorrem na América do Sul, em países vizinhos ao Brasil. Assim, além do Rio de Janeiro e São Paulo, também foi identificada a localização do ipê roxo em Buenos Aires, no Jardim Botânico. Curiosamente, e isso demonstra realmente sua inserção em todos os biomas, a espécie consta em um dos jardins de Burle Marx, no Recife, como será exposto na sequência. No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a primeira identificação encontrada do Androanthus impetaginosus foi em 1952, mencionada no volume 12 dos arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que trazem uma descrição botânica do ipê roxo incorporada ao herbário. Em São Paulo, entre os arquivos de tombamento do Parque Ibirapuera, é possível ver uma primeira menção do ipê roxo na listagem de plantas contidas no parque na revista Conheço Verde, de fevereiro de 1988. Atualmente, o ipê roxo mais notável está localizado próximo ao estacionamento dos portões 3 e 4 de acesso ao parque, e pode ser avistado pelo trajeto da passarela Titilo Matarazzo, que leva ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. No Recife, a espécie foi escolhida por Roberto Burle Marx para a composição vegetal do projeto da Praça Euclides da Cunha. A praça, de 1975, tem a proposta de evidenciar a paisagem característica do sertão nordestino e do domínio fitogeográfico da Caatinga, com um viés ecológico, segundo Burle Marx. Na identificação taxonômica dos espécimes presentes nos croquis de Burle Marx e em fotos do período entre 1930 e 1940 realizados por Silva, o ipê roxo aparece como parte da paleta vegetal histórica da praça. Em 2015, Silva mapeou a vegetação existente na Praça Euclides da Cunha 12 anos após a reforma, e na nova planta, os ipês roxos aparecem em diversos pontos da praça. O Jardim Botânico Carlos Thays, de Buenos Aires, foi inaugurado em 1898 e foi projetado pelo paisagista francês Jules Charles Thays, mais conhecido como Carlos Thays. Em 1910, Carlos Thays publicou o livro O Jardim Botânico de Buenos Aires, com a identificação das espécies presentes em seu período inicial. Na publicação, não há menção de ipês roxos, somente de espécies de ipês amarelos. Contudo, em 2006, é publicado pela Rede Argentina de Jardim Botânicos um Index Seminum das espécies do Jardim Botânico Carlos Thays, com a identificação do ipê roxo. Os folders elaborados na disciplina foram impressos e expostos na Biblioteca da Unesp Bauru, um local de grande circulação e visibilidade, o que garantiu um amplo alcance do público acadêmico e da comunidade local ao conteúdo levantado durante a disciplina. A exposição foi intitulada Circulação das Plantas nos Jardins e ocorreu nos anos de 2018 e 2023. No ano de 2020, as aulas foram remotas em função da pandemia Covid-19 e não ocorreu a exposição. Exatamente em função da pandemia Covid-19, a TV Unesp lançou a proposta do programa Sala de Aula na TV, que teve como intuito a divulgação da produção acadêmica de alunos da pós-graduação e da graduação. Alguns trabalhos da disciplina referente aos anos de 2018 e 2020 participaram do programa e podem ser vistos no site do YouTube da TV Unesp. A participação no programa visou disponibilizar, em linguagem simples, o conteúdo dos folders. O programa possibilitou a disseminação das informações encontradas para um público ainda mais amplo. O programa incluiu, entre outros, a palmeira imperial e o plátano, aqui abordados, e esperamos que em 2025 possamos dar continuidade para incluir também o ipê roxo. Conclusões.
Os folders se mostraram eficientes como ferramentas educacionais de síntese do trabalho dos alunos e como objetos de divulgação do conhecimento adquirido em sala de aula ao público em geral e da faculdade, através da exposição e da apresentação no programa Sala de Aula na TV, da TV Unesp. A divulgação dos folders e do conteúdo da disciplina são relevantes para conscientizar o público sobre a importância da conservação e da realização de um inventário do patrimônio histórico vegetal. Através de projetos educativos e iniciativas científicas, tais como a relatada nesse trabalho, almeja-se primeiramente sensibilizar a comunidade do nosso patrimônio natural e cultural e, posteriormente, promover uma maior conscientização sobre o repertório vegetal presente nos espaços urbanos, estimulando, assim, uma maior preservação dos jardins e da arborização viária, visando a defesa do nosso patrimônio paisagístico e cultural. Agradecemos a todos os alunos que participaram no desenvolvimento dos trabalhos na disciplina no ano de 2018, 2020, 2023 e agora em 2024. Agradecemos igualmente à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, pelas bolsas e pelo apoio financeiro concedido desde 2006. Na sequência, apresentamos as referências bibliográficas e as referências de algumas das imagens. Obrigada.